Bom dia, estamos aqui mais uma vez com vocês para falar sobre a Palavra de Deus. Manhã com a Bíblia é o título do meu trabalho aqui todas as manhãs que eu puder. Então, que todos tenham a paz de Cristo, que todos estejam com Ele e que tenham um bom dia. Hoje é uma terça-feira, no dia 28 de abril de 2026, aproximadamente 7 horas e 10 minutos. Vou começando a minha fala. Hoje sobre o principal livro desta Bíblia. Todos são importantes, lógico, mas este, o único dito por Jesus Cristo. Esse foi ditado para João escrever o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho com o relato deste livro. Esse livro foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, da ilha de Patmos, onde João foi exilado depois de Jesus ter salvado do caldeirão quente, não ter queimado. Então ele foi exilado na ilha de Patmos, uma ilha longe ali no mar Mediterrâneo, lá no sul da Grécia, de Atenas, que amanhã eu devo falar sobre a posição geográfica dessas igrejas. Então, João escreve para as 7 igrejas da Ásia Menor, que fica ali no leste da Ásia, logo no início ali, no final do mar Mediterrâneo, no leste do mar Mediterrâneo, um pouco acima do Oriente Médio e abaixo ali de Atenas, da Europa. Então ficava ali a ilha de Patmos. Neste sentido, João lá, já na sua velhice, já cativo, no cativeiro, né? Botaram ele lá para ele ficar esquecido, morrer no esquecimento, mas foi, acho que, obra de Deus para que ele fosse para lá e escrevesse esse livro ditado por Jesus. Por que eu digo ditado por Jesus? Os outros foram inspirados pelo Espírito Santo, todos os livros. Agora, este foi ditado por Jesus. Vamos ver aqui o que fala o versículo 10 do primeiro capítulo. Olha só, olha o que João fala aqui. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmínia, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Mandando ele escrever, né? Aí o João continua. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e vendo-me, vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho de Deus. Olha o que João fala. E aqui no versículo 16, e ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, no início, ele fala que tinha 7 castiçais de ouro, e depois 7 estrelas. E aqui, no versículo 20, ele explica o que é os 7 castiçais e as estrelas. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ele explica isso. Então, Jesus explicando para João o que ele estava falando para João, o que ele estava mandando João escrever. E a primeira carta para Éfeso. Ele fala de Éfeso com uma característica interessante. No final aqui, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar
e teu castiçal serão te arrependeres. Então, ele vem e fala das suas primeiras obras. Isso é como se fosse a igreja, o nascer da igreja. Ali ainda no tempo de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos todos, né? Que começa ali em Jerusalém, depois com a morte de Estevão, o primeiro mártir, a igreja começa a se dispersar pela Europa, pela Oriente Médio ali, pela Ásia, e criam as igrejas, todas elas. Então, a dispersão. Então, parece que é um recado para aquela época, né? E aí, na segunda igreja, que é Esmínia, ele diz o seguinte, olha lá no versículo 10, isso do capítulo 2 já. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então esse já é o período da tremenda perseguição da igreja, onde os cristãos lá em Roma presos em postes e queimados vivos em praça pública. Então parece que já é o andamento desse, né, além da igreja, também é esta sequência de coisas que aconteceram na igreja, nas igrejas e continua acontecendo até hoje. Vamos lá, a terceira carta, que é a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Né? Aí olha o que ele fala aqui no capítulo 13, aliás, versículo 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Na tentação de Jesus, quando ele foi batizado, Satanás não levou Jesus no alto do monte e disse que daria o mundo todo para ele? Então o mundo jaz do maligno. Então aqui, ele já está falando aqui, vamos dizer, o crescimento da igreja, depois da liberação da igreja, dela não ter mais a perseguição, né? Depois de Constantino ter livrado a igreja, e aí a igreja chama Constantino para liberar algumas determinações, e com isso o Estado entra na igreja. O Estado começa a mandar na igreja, a impor rituais na celebração dos cultos. Então, parece que já é aí o termo na Idade Média, onde começa, né, depois do século III até o século X, século XI, onde a igreja é totalmente dominada pelo Estado. Ela que manda nos estados, é como se fosse, e já tem aí o Vaticano, já é considerada um Estado na Europa, e ali já manda em todos os príncipes, em todos os reis da Europa. Então já começa a se contaminar com as determinações, com os rituais do mundo mundano. Por isso que ele fala o trono de Satanás, né? E aí ele, na quarta carta, ele já fala para Tiatira, a igreja de Tiatira, né? E aí, olha só o que ele fala no capítulo 20, no versículo 20, ainda do capítulo 2. Mas tenho contra ti o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A idolatria reina. Isso aí na Idade Média, né? No século XI até o século XVI, XVII, a idolatria reina na igreja. E os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos sacerdotes, os falsos líderes da igreja, né? Então, é como se fosse uma sequência. Eu não estou falando o que é, gente, eu estou dizendo aqui que há uma semelhança.
nas igrejas daquela época da Ásia com o que ocorreu ao longo das igrejas até os dias atuais, né? E aí na quarta igreja, a igreja de Sardes, ele fala lá já no capítulo 3, no versículo 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Vamos ver aqui, no século XVI, quem saiu e foi contra todas aquelas indulgências pregadas pela igreja de Roma, né? Quem fez isso? Então ali ele começou a livrar a igreja, aí começou a igreja protestante, aí começou a igreja correta, a igreja que não estava dominada pelo Estado, a igreja que estava separada. E aí houve mais uma perseguição aos cristãos bons, principalmente ali da Alemanha, da Inglaterra, naquela época. Então, houve aí a queimação de cristãos nas fogueiras, porque estava pregando contra a Igreja de Roma. Então, parece que foi já neste período, depois de Lutero ter livrado a Igreja, uma parte da Igreja, do pecado, do trono de Satanás. Então, não parece? Parece isso. Eu não estou dizendo mais uma vez aqui que é isso, gente. Tem uma semelhança. As igrejas da Ásia daquela época com a evolução das igrejas deste período. É o que eu estou falando. E amanhã vou dizer mais uma coisa aí na situação geográfica das igrejas. E vou falar para vocês uma outra sequência que pode ser determinado por Jesus para nós ver esses sinais e nos preparar. Porque Deus, Jesus, nos dá os sinais. E nós que somos espirituais temos que acertar, adivinhar esses sinais e nos preparar para o que está por vir, né? Para o que está por vir. Então, a sexta carta de Filadélfia. A quinta carta foi de Sardes, né? Aí algumas pessoas que não se contaminaram. A sexta, a igreja de Filadélfia. E olha que fala no 10 aqui do capítulo 3. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que hás de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha só, vamos dizer que seja aí nos nossos tempos aí atuais, do século passado, do século XVIII, XIX, né, onde o diabo tentou mais uma vez, tentando tirar ali a criação de Deus, tentando botar através de Charles Darwin a evolução, a Terra tem milhões de anos, não existe isso, né? E colocar um Estado aí através de Karl Marx, um Estado comunista contra Deus, que o Estado seria Deus, né? Então, pessoas não se contaminaram, não se puseram a seguir estas coisas. Pode ser. E esta agora que eu vou falar, a última, sétima igreja, sétima carta, que é a Laodiceia, pode ser a do final dos tempos, a que está vindo aí, né? Olha só o que diz aqui o versículo 19 do capítulo 3, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos amam, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Estou à porta. Olha só, Jesus está chegando, Jesus vai vir pela segunda vez. Lá no versículo 11 do primeiro capítulo de Atos, quando Jesus subiu, estava trespassando as nuvens, 2 homens chegou para os discípulos apóstolos e falaram: Galileus, este Jesus que está subindo, que vocês vistes subir, irá descer da mesma forma que subiu. Aqui não parece que ele está
prevendo que ele está próximo, e se nós abrirmos as portas, ele ceará com a gente? Olha só, não tem aqui uma certa semelhança, uma certa sequência de fatos em cada igreja da Ásia, que representa provavelmente a igreja atual desde o seu nascimento, com Pedro, João, com Tiago, com Paulo, todos os outros, até os dias de hoje e o que está por vir, não parece? Então, gente, são sinais de Deus, são sinais que Ele nos dá para nos preparar e preparar aqueles que estão conosco. Que Deus acompanhe a vocês, a todos nós. Eu vou fazer uma oração aqui de despedida do vídeo de hoje. Que todos tenham aí uma paz de Cristo, que todos venham a seguir os seus sinais, ter a condição de ver os seus sinais e de se preparar para o que vem. Ó Deus, obrigado mais uma vez aqui contigo, ó Deus. Nós estamos aqui pretendendo, ó Deus, falar a tua palavra, divulgar a tua palavra e ver o que é verdade na tua palavra. Qual é a verdade para nós, ó Deus? Nós te pedimos que com esta palavra nos alerte para que possamos fazer o correto, o bom, diante de ti, ó Deus, para ti, para a tua honra e glória, para que possamos levar mais pessoas para ti, para a salvação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que tenham um bom dia, uma boa terça-feira. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, que com essas três atitudes, a plataforma enviará esse vídeo para mais pessoas, enviará esta palavra para mais pessoas e para vocês também quando eu fizer os novos. Que tenham um bom dia, que tenha a paz reina em todos vocês. Amém.